Se você jejuar, mas continuar a pecar, você não agradará a Deus. São João Crisóstomo. Vídeo elaborado a partir da mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma do ano de 2009. A Quaresma é um caminho de treino espiritual mais intenso que nos propõe 3 práticas penitenciais muito queridas à tradição bíblica e cristã: a oração, a esmola, o jejum, a fim de nos predispormos para celebrar melhor a Páscoa e deste modo fazer experiência do poder de Deus que, como ouviremos na Vigília Pascal, derrota o mal, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, a alegria aos aflitos, dissipa o ódio, domina a insensibilidade dos poderosos, promove a concórdia e a paz. Gostaria de refletir em particular sobre o valor e o sentido do jejum. De fato, a Quaresma traz à mente os 40 dias de jejum vividos pelo Senhor no deserto antes de empreender a sua missão pública. Lemos no Evangelho: o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Como Moisés antes de receber as tábuas da lei. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Como Elias antes de encontrar o Senhor no Monte Horebe. Reis capítulo 19, versículo 8. Assim Jesus, rezando e jejuando, se preparou para a sua missão, cujo início foi um duro confronto com o tentador. Podemos perguntar que valor e que sentido tem para nós cristãos privar-nos de algo que seria em si bom e útil para o nosso sustento. As Sagradas Escrituras e toda a tradição cristã ensinam que o jejum é de grande ajuda para evitar o pecado e tudo o que a ele induz. Por isto, na história da salvação, é frequente o convite a jejuar. Já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, o Senhor comanda que o homem se abstenha de comer o fruto proibido. Podes comer o fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Comentando a ordem divina, São Basílio observa que o jejum foi ordenado no paraíso, e o primeiro mandamento neste sentido foi dado a Adão. Portanto, ele conclui: o não comas, e, portanto, a lei do jejum e da abstinência. Dado que todos estamos entorpecidos pelo pecado e pelas suas consequências, o jejum é-nos oferecido como um meio para restabelecer a amizade com o Senhor. Assim fez Esdras antes da viagem de regresso do exílio à Terra Prometida, convidando o povo reunido a jejuar para nos humilhar, diz diante do nosso Deus. O Omnipotente ouviu a sua prece e garantiu os seus favores e a sua proteção. O mesmo fizeram os habitantes de Nínive, que, sensíveis ao apelo de Jonas ao arrependimento, proclamaram como testemunho da sua sinceridade um jejum, dizendo: quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos? Também então Deus viu as suas obras e os poupou. No Novo Testamento, Jesus ressalta a razão profunda do jejum, condenando a atitude dos fariseus, os quais observaram escrupulosamente as prescrições impostas pela lei, mas o seu coração estava distante de Deus. O verdadeiro jejum, repete também noutras partes o Mestre Divino, é antes cumprir a vontade do Pai Celeste, o qual vê no oculto, recompensar-te-á. Mateus capítulo 6, versículo 18. Ele próprio dá o exemplo respondendo a Satanás, no final dos 40 dias transcorridos no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O verdadeiro jejum finaliza-se, portanto, a comer o verdadeiro alimento, que é fazer a vontade do Pai. Portanto, se Adão desobedeceu ao mandamento do Senhor de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o jejum o fiel deseja submeter-se humildemente a Deus, confiando na sua bondade e misericórdia. Encontramos a prática do jejum muito presente na primeira comunidade cristã. Também os padres da Igreja falam da força do jejum, capaz de impedir o pecado, de reprimir os desejos do velho Adão e de abrir no coração do crente o caminho para Deus. O jejum é também uma prática frequente e recomendada pelos santos de todas as épocas. Escreve São Pedro Crisólogo: o jejum é a alma da oração e a misericórdia é a vida do jejum. Portanto, quem reza, jejue.
Quem jejua tenha misericórdia. Quem ao pedir deseja ser atendido, atenda quem a ele se dirige. Quem quer encontrar aberto em seu benefício, o coração de Deus não feche o seu a quem o suplica. Nos nossos dias, a prática do jejum parece ter perdido um pouco do seu valor espiritual e ter adquirido, numa cultura marcada pela busca da satisfação material, o valor de uma medida terapêutica para a cura do próprio corpo. Jejuar sem dúvida é bom para o bem-estar, mas para os fiéis é em primeiro lugar uma ismas para curar tudo o que os impede de se conformarem com a vontade de Deus. Na Constituição Apostólica Paeni Temini, de 1966, o servo de Deus Paulo VI reconhecia a necessidade de colocar o jejum no contexto da chamada de cada cristão a não viver mais para si mesmo, mas para aquele que o amou e se entregou a si por ele, e também a viver pelos irmãos. A Quaresma poderia ser uma ocasião oportuna para retomar as normas contidas na citada Constituição Apostólica, valorizando o significado autêntico e perene desta antiga prática penitencial, que pode ajudar-nos a mortificar o nosso egoísmo e a abrir o coração ao amor de Deus e do próximo, primeiro e máximo mandamento da nova lei, e compêndio de todo o Evangelho. A prática fiel do jejum também contribui para conferir unidade à pessoa, corpo e alma, ajudando-a a evitar o pecado e a crescer na intimidade com o Senhor. Santo Agostinho, que conhecia bem as próprias inclinações negativas e as definia nó complicado e emaranhado, no seu tratado A Utilidade do Jejum, escrevia: certamente é um suplício que me inflijo, mas para que ele me perdoe. Castigo-me por mim mesmo para que ele me ajude, para aprazer aos seus olhos, para alcançar o agrado da sua doçura. Privar-se do sustento material que alimenta o corpo facilita uma disposição para ouvir Cristo e para se alimentar da sua palavra de salvação. Com o jejum e com a oração, permitimos que ele venha saciar a fome mais profunda que vivemos no nosso íntimo, a fome e a sede de Deus. Ao mesmo tempo, o jejum ajuda-nos a tomar consciência da situação na qual vivem tantos irmãos nossos. Na sua primeira carta, São João admoesta: aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Jejuar voluntariamente ajuda-nos a cultivar o estilo do bom samaritano, que se inclina e socorre o irmão que sofre. Escolhendo livremente privar-nos de algo para ajudar os outros, mostramos concretamente que o próximo em dificuldade não nos é indiferente. Precisamente para manter viva esta atitude de acolhimento e de atenção para com os irmãos, encorajo as paróquias e todas as outras comunidades a intensificar na Quaresma a prática do jejum pessoal e comunitário, cultivando de igual modo a escuta da palavra de Deus, a oração e a esmola. Foi este, desde o início, o estilo da comunidade cristã, na qual eram feitas coletas especiais, Coríntios capítulo 2, versículos 8 e 9, e Romanos capítulo 15, versículos de 25 a 27. E os irmãos eram convidados a dar aos pobres quanto, graças ao jejum, tinham poupado. Também hoje esta prática deve ser redescoberta e encorajada, sobretudo durante o tempo litúrgico quaresmal. De quanto disse, sobressai com grande clareza que o jejum representa uma prática ascética importante, uma arma espiritual para lutar contra qualquer eventual apego desordenado a nós mesmos. Privar-se voluntariamente do prazer dos alimentos e de outros bens materiais ajuda o discípulo de Cristo a controlar os apetites da natureza fragilizada pela culpa da origem, cujos efeitos negativos atingem toda a personalidade humana. Exorta oportunamente um antigo hino litúrgico quaresmal: Utamur ergo parcius, verbis, sibis et potibus, somno, iossis et arcitius, perstemus in custódia. Usemos de modo mais sóbrio palavras, alimentos, bebidas, sono e jogos, e permaneçamos mais atentamente vigilantes. Com corações humildes, pedimos que este tempo nos aproxime mais de Ti, Senhor, e nos faça verdadeiros instrumentos da Tua paz. Que ao final desta caminhada, possamos celebrar a ressurreição de Cristo com corações renovados, cheios de esperança e gratidão pelo Teu infinito amor.
Ó Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda consolação, ao iniciarmos esta sagrada jornada quaresmal, rogamos que nos conduzas pelo caminho de uma preparação intensa e espiritual para a celebração da Páscoa. Concedei-nos, Senhor, a graça de abraçar com coração sincero as práticas penitenciais da oração, da esmola e do jejum, reconhecendo nelas os meios para nos predispor a uma vivência mais plena do mistério pascal. Que possamos, através desses atos de devoção, experimentar o poder transformador do Teu amor que derrota o mal, purifica nossas culpas, restaura a alegria aos aflitos e semeia a paz onde há discórdia. Ilumina nossa compreensão sobre o valor do jejum, ensinado por Teu Filho no deserto, como preparação para a missão e como arma contra as tentações. Que o jejum nos ajude a renunciar não apenas ao alimento material, mas a tudo o que nos distancia de Ti, aproximando-nos da Tua vontade divina. Concede-nos nesta quaresma um coração disposto à conversão, para que ao chegarmos à vigília pascal, estejamos verdadeiramente renovados e prontos para celebrar a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, no triunfo glorioso da ressurreição de Teu Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém.